Vamos tratar de um tema dos mais importantes no que se refere ao direito processual da criança e do adolescente, que diz respeito ao processo de apuração da prática do ato infracional. Nós vamos notar que esse modo de proceder da vara da infância e da juventude, com a ênfase no atendimento e na observância direta e detalhada das circunstâncias concretas e da avaliação do comportamento do adolescente desde o momento em que ele é indicado como autor de um ato infracional, destaca a característica mais ressaltada da vara da infância e da juventude, que é exatamente a característica de prevenção, a característica de atuação numa tutela de efetividade voltada a atender de forma específica as necessidades daquele caso concreto. Sabemos que aqui nós já estamos no âmbito em que o adolescente infringiu um conjunto de regras sociais de forma mais grave. Nós estamos no âmbito, quando se fala em ato infracional, nós estamos no âmbito de condutas mais importantes, mais gravosas. Então há aqui uma preocupação não apenas com a educação desse adolescente, mas também com o estabelecimento de responsabilidades. Ele é punido, a medida socioeducativa, ela também tem um viés de punição, justamente porque esse adolescente já é capaz, em alguma medida, de compreender os efeitos do seu ato e ele já atua no âmbito de colocação em risco de bens jurídicos cujos efeitos já não podem simplesmente ser sujeitos a um processo meramente educativo. Então, há um viés de punição inegável nesse processo socioeducativo. Então, há uma intenção de, chegando ao final e se apurando, uma vez garantidas os direitos de defesa e de instrução probatória, como já mencionamos em aula anterior, uma vez avaliada a situação concreta e evidenciada a prática do ato infracional, a aplicação da medida socioeducativa tem essa intenção de gerar também uma responsabilização do adolescente pela conduta praticada. Nós vamos notar que esse atendimento que resulta no processo socioeducativo, no processo de apuração do ato infracional, ele se distingue um pouco do processo penal, que seria mais ou menos o paralelo que se pode fazer quando se trata de avaliação da conduta, do seu resultado e da consequência jurídica. E essas especificidades já se revelam desde o momento do nascedouro em que esse ato infracional é praticado. Então nós podemos notar que o Estatuto da Criança e do Adolescente já prevê hipóteses taxativas da apreensão de adolescentes. Então, o adolescente só pode ser apreendido ou no flagrante do ato infracional, momento em que ele deve ser conduzido diretamente à autoridade policial, preferencialmente uma delegacia da infância e da juventude, ou em razão de decisão judicial, ou seja, no flagrante ele é apreendido para ser encaminhado à autoridade policial e ao Ministério Público, como veremos na sequência. Se não é no flagrante, é por ordem judicial. Fora dessas hipóteses, não há possibilidade de apreensão de adolescentes. Ele é apreendido por decisão judicial nos casos em que ele não comparece à audiência de apresentação ou quando já é aplicada a medida socioeducativa. E, em sendo aplicada, numa situação em que ele venha a se ausentar do cumprimento da medida e é resgatado. Então, temos 3 hipóteses de apreensão por ordem judicial. Só quando ele não vai à audiência de apresentação, quando ele está iniciando o cumprimento da medida socioeducativa ou mesmo da internação provisória, né? Então, o juízo é que determina, não há internação provisória sem prévia determinação judicial. E o juízo determina que o adolescente seja apreendido, seja para cumprir medida socioeducativa, seja para prestar a internação provisória. E na hipótese terceira, que é quando ele, uma vez iniciado o cumprimento, não chega ao final do cumprimento por deixar
à unidade de atendimento e é resgatado e volta ao cumprimento. Então nós vamos perceber que as hipóteses já são muito restritas e as situações que ensejam a aplicação de qualquer dessas hipóteses exigem uma demonstração clara e efetiva da necessidade dessa apreensão. Então esse é o primeiro a primeira característica distintiva do processo socioeducativo para a apuração do ato infracional. Pois bem, uma vez conhecida a notícia da prática de um ato infracional, a autoridade policial, em geral, é a primeira que é acionada a fim de deflagrar as providências de apuração. Nesse primeiro momento, a autoridade policial comparece ao local, apreende produtos, instrumentos da infração, ouve testemunhas, ouve o adolescente se estiver presente, requisita exames ou perícias, identifica responsáveis pela apreensão, comunica à família, como nós já mencionamos, é um direito, uma garantia do adolescente ter a família comunicada da sua apreensão em virtude do cometimento em flagrante, comunica à autoridade judicial. Nós vamos notar que essa comunicação à autoridade judicial só ocorrerá quando não for o caso da própria polícia, da própria autoridade policial decidir por liberar essa criança, esse adolescente aos seus pais ou aos responsáveis, e quando não houver elementos mínimos que demonstrem a necessidade desse fato ser imediatamente comunicado ao juiz. E quando não há, então, essas condições de periculosidade e de ofensividade da conduta a merecerem uma atenção especial, a autoridade policial, depois de documentar e de instruir esse primeiro momento de avaliação do cometimento do ato infracional, pode entregar esse adolescente aos pais e responsáveis. Quando a conduta apresenta, de acordo com a colheita das informações e primeiras provas pela autoridade policial, quando essa conduta apresenta algum nível de gravosidade, então essa autoridade ela tem necessariamente que encaminhar esse adolescente ao Ministério Público e comunicar ao juízo da infância e da juventude que assim o fez, ou seja, que encaminhou ao Ministério Público. E o Ministério Público, por sua vez, fará a primeira oitiva desse adolescente, justamente para aferir o nível da situação e, a partir desse contato inicial, adotar a providência que julgar mais eficaz e mais efetiva no caso concreto. Quando o ato infracional ele é praticado sem violência ou grave ameaça, o procedimento é um pouco distinto, né? Então, essa apreensão do adolescente, oitiva de testemunhas, realização de perícia, ocorre sobretudo nos casos em que há violência ou grave ameaça. Quando não há, a autoridade policial realiza um boletim de ocorrência circunstanciado, apreende os produtos da infração, realiza perícias, comunica à família, mas essa liberação do adolescente acontece instantaneamente. E nós vamos perceber que essa avaliação do cabimento ou não do encaminhamento imediato do adolescente ao Ministério Público vai depender da colheita das primeiras provas, no caso concreto, pela autoridade policial. Quando houver violência ou grave ameaça, é mais comum que esse encaminhamento ocorra. Quando não há, é mais comum que ele não ocorra e que a autoridade policial, desde logo, já libere esse adolescente para os pais ou responsáveis. Essa liberação que a autoridade policial faz, ela não é um âmbito de discricionariedade, ela só deve acontecer se efetivamente não houver indicação do encaminhamento desse adolescente para o Ministério Público, que é o primeiro contato com os órgãos de atendimento que gerarão o processo socioeducativo. Então, os pais que comparecem à autoridade policial e se responsabilizam que esse adolescente será apresentado ao Ministério Público no primeiro dia útil, por exemplo, eles podem obter a liberação desse adolescente e não haver necessidade de envio imediato
para o Ministério Público para a oitiva informal. Então, a presença dos pais se nota aí como uma característica importantíssima, já que poderá, inclusive, evitar que se protraia a restrição da liberdade desse adolescente. Quando não há a liberação do adolescente aos seus pais ou responsáveis, geralmente é quando o ato infracional é grave, há uma repercussão social, o adolescente vai permanecer internado para a segurança pessoal e também para a garantia da ordem pública. Então, geralmente, quando não há uma conduta violenta, ele não permanece. Quando há, ele vai permanecer internado. Acontece que essa internação, ela pressupõe um conjunto de providências. Então, o Ministério Público vai ter que requerer alguma medida para que esse adolescente seja privado, ainda que temporariamente, da sua liberdade. Não é possível que ele seja encaminhado para uma entidade de atendimento logo na sequência do flagrante e não haja nenhuma ordem, uma avaliação judicial a respeito da necessidade da permanência dessa apreensão. Então, nessa situação, quando há a possibilidade de apresentação imediata ao Ministério Público, quando é o caso, o adolescente será apresentado. Quando não, o promotor será cientificado da existência do ato infracional e o adolescente será encaminhado à entidade de atendimento responsável pela manutenção do programa socioeducativo, ou seja, quando não houver possibilidade de apresentação imediata. Acontece que esse primeiro momento em que o adolescente permanecerá na entidade será de curtíssimo prazo. Então, no primeiro dia útil seguinte, vai haver uma necessária audiência, uma oitiva informal com o Ministério Público. Ainda não é a audiência judicial de apresentação, mas então, logo no primeiro dia útil seguinte, esse adolescente vai ser apresentado ao Ministério Público, porque a partir daí se deflagrarão as primeiras providências em razão da prática do ato infracional. Aqui só um detalhe que é importante nós termos em conta é aquele que nós sabemos que a criança não é submetida a ato infracional, a medida socioeducativa. Então, se o ato infracional for praticado por criança, é o Conselho Tutelar que aplicará as medidas de proteção pertinentes. Então, a criança, nós sabemos, não se submete ao processo socioeducativo. Então, é importante aqui a atuação do Conselho Tutelar, porque será ele o primeiro atendimento numa situação extrema de cometimento de ato infracional por criança, já que a criança não será submetida ao processo socioeducativo. Oitiva informal pelo Ministério Público. O artigo 179 do ECA prevê que o Ministério Público, através do promotor de justiça, ouvirá o adolescente e, sendo possível, seus pais ou responsáveis, bem como as vítimas e testemunhas. Essa oitiva deve ser realizada o quanto antes, já que, uma vez apreendido em razão do flagrante, esse adolescente já estará à disposição do Ministério Público. E é importante que essa oitiva informal ocorra logo no primeiro momento, já que a sua liberdade está restrita do adolescente e é preciso que haja alguma justificativa para a restrição dessa liberdade. Então, se não há, é importante que o Ministério Público, de modo mais rápido possível, se manifeste pela liberação. Se há, é importante que o Ministério Público assim requeira ao juiz da infância e da juventude para que haja alguma medida, como a internação provisória, sobretudo, para que justifique a protraição dessa liberdade, dessa restrição de liberdade do adolescente. O Ministério Público, nessa oportunidade, vai colher elementos que embasarão justamente essa sua manifestação, ou pela liberação imediata do adolescente, ou pela adoção de qualquer das outras providências indicadas lá no artigo 180 do ECA. E é importante notar que o Superior Tribunal de Justiça, no HC 121.733 de São Paulo, decidiu que a ausência dessa oitiva informal pelo Ministério Público, ela por si só não gera nulidade da apreensão e dos atos subsequentes, ou da representação do Ministério Público, seja por qualquer das medidas provisórias ou pela deflagração do processo socioeducativo. Ela é importante que aconteça porque ela embasa
o posicionamento do Ministério Público e, por tabela, o posicionamento do juízo na primeira decisão, no primeiro momento, lá no nascedouro do processo socioeducativo, mas, segundo o Superior Tribunal de Justiça, por si só, a ausência da oitiva informal não é hipótese de nulidade, já que ela não é uma audiência, não é? Então, o Ministério Público não precisa sequer ouvir esse adolescente na presença do juiz. Então, a oitiva informal, embora prevista lá no artigo 179, ela é uma providência que ocorre no âmbito do próprio Ministério Público. Então, já não é uma fase do processo socioeducativo e, por essa razão, não é propriamente objeto de nulidade do processo. O adolescente, quando não é imediatamente encaminhado para essa oitiva informal, ele é notificado e essa notificação pode ser realizada por servidores do próprio Ministério Público. Como eu mencionei, essa oitiva ela é realizada na estrutura do Ministério Público, então não há aqui a necessidade da presença do aparelho judicial para que se realize essa oitiva informal. Então essa notificação pode ser realizada e, se houver algum óbice, a realização poderá o Ministério Público requerer que seja por ordem judicial, né? Então, se houver necessidade, a autoridade judicial pode notificar para que o adolescente participe dessa oitiva informal. Mas, via de regra, é um ato praticado no âmbito do próprio Ministério Público. Outro ponto importante: a Defensoria Pública ou o defensor constituído pelo adolescente ou seus responsáveis deve necessariamente participar e ser notificado da oitiva informal? Depende. Se dessa oitiva informal resultar uma proposta de remissão, ou seja, exclusão do processo mediante o cumprimento de algumas condições, como isso implica um pacto, uma realização de um negócio jurídico entre o adolescente e o Ministério Público, então é essencial que a Defensoria Pública esteja presente. Se essa oitiva informal ela não possuirá efeitos maiores para o processo judicial que, na sequência, ocorrerá o processo socioeducativo, então a oitiva informal, desde que se limite a colher o primeiro posicionamento do adolescente a respeito da prática do ato infracional que lhe é imputada, nessa situação não há nenhum óbice em a Defensoria Pública não estar presente. Convém que esteja, convém que ela participe, já que é um momento em que já se avaliam as primeiras declarações desse adolescente, e com essas primeiras declarações é que, por exemplo, o Ministério Público, juntamente com as demais notícias e informações colhidas, poderá, por exemplo, representar por uma medida de internação provisória. Então, a bem do contraditório e da ampla defesa, convém que a Defensoria Pública seja chamada a participar dessa oitiva informal. Mas, se ela não gera efeitos imediatos, como a remissão, por exemplo, nada impede e nada nulifica uma oitiva informal para a qual a Defensoria Pública não tenha sido intimada, mesmo porque o Estatuto da Criança e do Adolescente não exige que assim o seja e nem trata a oitiva informal como uma fase do processo. Não sendo uma fase do processo, não necessariamente a ausência da Defensoria Pública ao ato poderá macular essa oitiva. Como a oitiva informal tem por finalidade permitir que o Ministério Público colha informações que possam municiá-lo para requerer o arquivamento daquele procedimento que se iniciou com o flagrante da prática do ato infracional, pode também lhe ofertar a remissão ou representar pelo processo socioeducativo, ou seja, representar pela aplicação da medida socioeducativa. A presença do adolescente é importante, mas se ele não comparece, não ocorre o mesmo que ocorre quando o adolescente não comparece à audiência de apresentação. Se ele não vai à audiência de apresentação, ele pode ser conduzido, apreendido e conduzido até a presença do juízo para que participe e seja ouvido. Se ele não participa da oitiva informal, porque, embora notificado, não compareça ao Ministério Público para ser ouvido, o Ministério Público, com base nas outras peças de que dispõe, já pode, desde logo, ou ofertar a remissão ou
promover o arquivamento ou apresentar a representação pela medida socioeducativa, como estabelece lá o artigo 180 do Estatuto. Uma vez ouvido informalmente o adolescente, ou seja, uma vez que ele compareça à oitiva informal no Ministério Público, o Ministério Público vai também nessa situação, ou seja, quer ele compareça, quer ele não compareça, ele vai optar por uma das 3 hipóteses lá do artigo 180. Promover o arquivamento, conceder remissão ou oferecer a representação. O caso de arquivamento é mais ou menos o equivalente no arquivamento no processo penal, ou seja, o Ministério Público vai avaliar se o adolescente de fato foi o autor da conduta, se ele verificar que o adolescente não teve qualquer ligação com a conduta, ou que não há naquela conduta uma equiparação com um crime, ou seja, ou uma contravenção, ou seja, que aquilo não é um ato infracional, ou que ainda há algum excludente de antijuridicidade, ou seja, aquelas hipóteses que gerariam no futuro uma absolvição sumária no processo penal. Então, se o Ministério Público é capaz de ver com os elementos de que dispõe, já por ocasião da oitiva informal, de que não há nenhuma dessas circunstâncias, ele pode promover o arquivamento. Assim como no processo penal, esse arquivamento vai ser submetido ao controle judicial. O juiz é que homologa esse arquivamento. Habeas corpus e mandado de segurança promovidos para correção de ato praticado por autoridade policial. Como a autoridade policial é aquela que chega no primeiro momento, é aquela que colhe os primeiros elementos que vão informar ao Ministério Público para que ele realize qualquer das providências do artigo 180, ele decida se é o caso ou não de representação pela medida socioeducativa, ele também pode, a autoridade policial pode ser submetida ao controle judicial se durante a sua conduta ou pratica ilegalidade ou abuso de poder que lesa direito líquido e certo, caso do mandado de segurança, ou se restringe indevidamente ou ameaça restringir indevidamente a liberdade desse adolescente. Então, nessas situações em que houver restrição da liberdade indevida do adolescente ou abuso de poder por ilicitude por parte da autoridade policial, ele pode ser sim submetido ao controle via mandado de segurança ou habeas corpus, ambos da competência do juízo da infância e da juventude. Se o Ministério Público, após a oitiva informal, realizada na presença ou não do adolescente, ou seja, se o adolescente vai ou se não vai à oitiva informal, o Ministério Público, na sequência, realiza qualquer das 3 hipóteses do artigo 180, promoção de arquivamento, oferta de remissão ou representação socioeducativa, a partir daí já se inicia, já começa o embrião do que se chama o processo socioeducativo. Então, a partir desse momento se deflagram as providências, ou o arquivamento, ou a remissão, né, que é um perdão submetido a algumas condições, ou seja, exclui-se o processo, a depender das circunstâncias concretas, e o adolescente vai cumprir as condições impostas lá pelo Ministério Público na remissão. Ou então ele promove, né, ele representa pela medida socioeducativa. E a partir daí seguem-se as disposições procedimentais do ECA e a legislação processual subsidiariamente se aplica no que o ECA não dispuser com clareza. A tutela socioeducativa. É importante notarmos que, como já mencionei em oportunidades anteriores, o que se está querendo com a tutela socioeducativa é estabelecer um vínculo de responsabilidade desse adolescente que foi quebrado no momento da prática do ato infracional. Embora seja também uma manifestação punitiva da legislação em relação a esse adolescente que já ultrapassa determinados limites sociais, nós teremos que notar que a tutela diferenciada, a flexibilidade com a qual o juízo trabalha e o Ministério Público, ou seja, a possibilidade da remissão, a possibilidade de alteração da medida socioeducativa aplicada,
Então, assim, não há um trânsito em julgado da medida socioeducativa, ela vai ser reavaliada periodicamente, e há uma margem muito maior de liberdade da gestão do processo socioeducativo e das consequências desse processo socioeducativo, justamente como manifestação daquela tutela diferenciada que nós temos nos referido ao longo dessas aulas. O Ministério Público é o único que pode representar pela propositura da ação socioeducativa. Então aqui uma diferença clara em relação ao processo penal, e não há aqui uma legitimidade concorrente, nem do ofendido, nem da família, nem de terceiros. Apenas o Ministério Público pode representar pela ação socioeducativa, pela aplicação da medida socioeducativa. Ele exclusivamente é quem deflagrará todo o processo socioeducativo, independentemente de quem tenha sido o ofendido. E isso também decorre da peculiaridade de que o ato infracional ele não pode ser equiparado ao crime e com o viés punitivo e retributivo que informa o direito penal. Então o Ministério Público ele aqui atua como um agente da sociedade, mas também como um agente de atendimento responsável exclusivo por gerir aquela intervenção do Estado mais enérgica na vida desse adolescente. Outro aspecto importante que nós já tratamos quando iniciamos o estudo do processo na vara da infância e da juventude é a competência para julgar atos infracionais. Naquela ocasião, eu mencionei que existirão atos infracionais, como, por exemplo, atos infracionais praticados em detrimento da União Federal. Não podem ser julgados pela Justiça Federal, porque nesse aspecto nós temos aí uma competência absoluta da vara da infância e da juventude. Nenhuma outra vara criminal pode julgar adolescente pela prática de ato infracional. Isso é um importante aspecto a ser mencionado, porque é uma característica específica da vara da infância e da juventude. E esse ato infracional vai ser julgado pelo local da ação ou da omissão, como já mencionamos em ocasião anterior. A peça inaugural da ação socioeducativa ou do processo socioeducativo é a representação. Então, ela contém a descrição dos fatos e a imputação dirigida pelo Ministério Público contra aquele adolescente. Então, como características dessa representação, pode ser apresentada de forma escrita ou oral na sessão diária instalada, ou seja, como existem audiências diariamente na vara da infância e da juventude, o Ministério Público pode apresentar a representação na forma oral. Se optar, pode apresentar também a representação na forma escrita. Como eu mencionei, ela deve conter o resumo dos fatos, a classificação do ato infracional e a indicação das testemunhas. Aqui não difere muito de uma denúncia no processo penal. Também ela pode ser representada independentemente da prova pré-constituída da autoria e da materialidade. Então, como não há um inquérito socioeducativo, né, então a ação socioeducativa ela não se inicia com antecedência de uma investigação aprofundada, via de regra, não tem isso. Então, com requisitos mais tênues, se pode deflagrar a representação socioeducativa. Então, não é necessária uma prova pré-constituída da autoria e da materialidade. É importante que existam indícios mínimos, justamente porque, se não existirem, o próprio Ministério Público já deveria ter requerido o arquivamento. Então, para que ele passe à fase da representação pela ação socioeducativa, é importante que já tenha colhido elementos mínimos, ainda que não haja prova total da autoria e da materialidade. Na própria representação, o Ministério Público pode requerer a internação provisória. Então, já é o momento em que ele realizou a oitiva informal, que ele já conta com os elementos apresentados pela autoridade policial, e ele pode, então, nessa ocasião, aferir do nível de necessidade que justifique um cerceamento, ainda que momentâneo, né, uma restrição momentânea
da liberdade desse adolescente, sempre baseando-se na gravidade em concreto da situação e de como essa gravidade repercute no seio da sociedade e daí justificando ou não a adoção da internação provisória. Uma vez ofertada, se passa então ao juízo de admissibilidade, ou seja, o Ministério Público representa pela ação socioeducativa e os autos seguem conclusos para o juiz. Nessa ocasião da conclusão, o juiz pode rejeitá-la de plano quando houver algum vício insanável na peça, ou seja, a representação não tiver os elementos mínimos para que deflagrada uma ação socioeducativa, então o juízo pode rejeitá-la liminarmente. Pode determinar sua emenda quando o vício for sanável e também pode receber essa representação. Ao recebê-la, ele pode, na sequência, adotar as seguintes posições. Ele deve, na verdade, adotar as seguintes posições: designar uma audiência de apresentação, determinar a realização de um relatório pela equipe multidisciplinar, determinar a cientificação do adolescente, dos seus pais ou do seu representante, vedada a citação por edital, por hora certa e eletrônica. Então, a citação tem que ser pessoal, uma vez recebida a representação. E ele vai apreciar o requerimento de internação provisória, requisitando, se for o caso, o comparecimento do adolescente. Então, esse momento inicial, a partir do acolhimento, da recepção da representação, né, quando ela é recebida pelo juiz, ele já define o curso. Então, nós vamos notar que é um processo rápido, até porque a lei prevê um prazo de 120 dias para a sua conclusão. Então, o juiz ele toma várias providências instrutórias já no momento exato em que ele recebe a peça de representação. Então, vamos notar aqui que há uma concentração de atos que dá também um caráter de especificidade ao procedimento. Outro aspecto importante, a diferença entre mandado de busca e apreensão e mandado de condução coercitiva. O mandado de busca e apreensão ele vai ser expedido quando o adolescente não for encontrado para o comparecimento à audiência de apresentação. Aí, nesse caso, o juiz não marcará uma nova data de audiência, ficando o processo suspenso até que seja localizado esse adolescente que não compareceu à audiência de apresentação. Já o mandado de condução coercitiva, ele será expedido quando o adolescente ele foi cientificado e não compareceu à audiência. Então, a diferença básica é que, na busca e apreensão, o adolescente não foi encontrado para comparecer à audiência. É aquela hipótese em que o processo foi acolhido, né, a ação socioeducativa, a representação foi acolhida pelo juízo, mas até então não se tem notícias do paradeiro do adolescente. Então, nessa hipótese, a providência adequada é a busca e a apreensão. Não é nesse momento que o juiz vai decretar a internação provisória. Ou seja, o simples fato de o adolescente não haver sido encontrado, só esse fato, não permite a determinação da internação provisória. O que o juiz fará é expedir a busca e a apreensão para que esse adolescente seja ouvido na audiência de apresentação. Já no caso em que ele é devidamente citado e notificado, ele e seus representantes legais, da realização da audiência, da apresentação, data e horário, e não comparece, aí sim, o juízo vai expedir o mandado de condução coercitiva. Uma vez expedida a notificação, com data e horário da audiência de apresentação, nessa ocasião, presentes da defensoria, os pais dos responsáveis e o adolescente, sempre que possível, os pais dos responsáveis, o Ministério Público. Então, se inicia essa primeira audiência. Ela é o primeiro contato com o adolescente, é o momento em que o magistrado, que ele não esteve presente na oitiva informal que o Ministério Público realiza, é o momento que o magistrado vai ter a ocasião de entender o caso concreto a partir também do relato pelo próprio adolescente e pelos pais ou responsáveis. E no momento da oitiva desse adolescente, ele vai ser cientificado de todas as garantias constitucionais. Então, o fato de ser um processo socioeducativo não difere em nada das garantias constitucionais aplicáveis a esse adolescente. Em relação a ele,
essas garantias são aplicáveis. Aos seus pais irresponsáveis não, já que os pais irresponsáveis não são sujeitos à medida socioeducativa, né? Então, eles são apenas atores coadjuvantes da cena da ação socioeducativa. Como tais, eles devem, na medida do possível, apresentar a versão dos fatos mais fidedigna possível, embora também não possam prestar compromisso, já que possuem relação de parentesco com o representado no caso, né? Após a oitiva desse adolescente, né, a audiência se inicia com a oitiva desse adolescente, e aí, na sequência, o Ministério Público e a Defesa também podem manifestar, pedir esclarecimentos para que sejam prestados também pelo adolescente. Os pais ou responsáveis são ouvidos. Então, inicia-se a audiência de apresentação com a oitiva do adolescente, e depois os pais ou responsáveis. Todas essas informações vão dizer a respeito do fato em concreto e das circunstâncias de vida desse adolescente, já que esses elementos vão ser úteis para a análise do caso concreto. Além disso, os profissionais qualificados, assistentes sociais, psicólogos, pedagogos, que de algum modo estiverem relacionados à colheita de informações relacionadas àquele ato infracional. E aí, nessa primeira fase, que é a audiência de apresentação, feita essa primeira análise, geralmente também há um relatório inicial pela equipe multidisciplinar. Então, com base nesse primeiro contato com o adolescente, com os responsáveis e também com esse relatório preliminar também com a oitiva de um profissional, se for o caso, o juiz vai decidir na própria audiência se o Ministério Público oferecendo, o juiz vai deferir a remissão, ou seja, vai acolher a proposta de remissão. Se não for o caso de remissão, ou seja, se não for o caso de exclusão imediata do processo nas condições apresentadas pelo Ministério Público, ou seja, o Ministério Público não apresentar, por exemplo, a proposta de remissão, o juízo não pode conceder de ofício. O Superior Tribunal de Justiça também já sumulou essa questão. O juiz não pode conceder remissão de ofício. Isso é uma faculdade do Ministério Público. Se o juiz discordar, ele aplica subsidiariamente o artigo 28 do CPP e remete à instância superior do Ministério Público para a avaliação da questão, mas ele não pode, ele mesmo, conceder a remissão que não foi ofertada pelo Ministério Público. Se ele não concede, ele designa outra audiência, que é a audiência de continuação. Essa sim é uma audiência instrutória, onde serão ouvidas as testemunhas de parte a parte, já vai haver um laudo, um relatório mais circunstanciado da equipe multiprofissional, e é nessa ocasião sim que se avaliam as condições da imputação, as condições fáticas em concreto, e daí em diante que o processo segue para o julgamento. Então, é importante notar, antes de iniciarmos a questão relacionada à audiência de continuação, que mesmo que o adolescente confesse, né, por exemplo, na audiência de apresentação, o adolescente confessa a prática, não pode o juiz dispensar a audiência de continuação. A súmula 342 do Superior Tribunal de Justiça diz que, no procedimento para aplicação da medida socioeducativa, é nula a desistência de outras provas em face da confissão do adolescente. Então, a audiência de continuação é necessária, tem que acontecer. Se na audiência de apresentação o adolescente confessa e o juiz não marca a audiência de continuação e julga o processo, isso dá nulidade. Então, é essencial que se observe a necessidade dessas duas audiências, porque se não houver qualquer das duas, há nulidade do processo socioeducativo. Na audiência de apresentação, o advogado é indispensável. Já começou ali o processo judicial. Então, ele tem que estar presente, porque o adolescente já vai ser ouvido, os pais já serão ouvidos. Naquela ocasião, o juiz já formará o convencimento a respeito da remissão, a defesa técnica deve ser ouvida e opinar sobre a conveniência das condições, por exemplo, da remissão.
apresentar razões, fazer requerimentos. Nessa ocasião é que vai ser decidida sobre a possibilidade de internação provisória. Então, a audiência de apresentação ela é muito importante. Então, não é possível que ela seja realizada sem advogado. Se o defensor, porventura, não vier, deve-se nomear um defensor ad hoc, porque não pode ser feita sem a presença de um defensor. É nessa ocasião inicial, ou seja, na audiência de apresentação, que já serão feitas os requerimentos de prova para a audiência de continuação, que eu passo a falar agora. Então, é na audiência de apresentação que a defesa vai oferecer o rol de testemunhas e que serão ouvidas na audiência de continuação. A audiência de continuação, então, como eu já mencionei, ela é a oportunidade na qual é colhida a prova oral, todos os elementos de prova são trazidos, é a audiência de instrução e julgamento, né? É a audiência de continuação. Então, nessa fase, teremos basicamente oitiva de testemunhas, juntada do laudo da equipe multiprofissional, da interprofissional, debates, no caso de não ser pedida outra diligência probatória, porque também na audiência de continuação a defesa ou o Ministério Público podem requerer novas provas, então os autos seguirão para novas provas e nessa hipótese o juízo poderá optar ou por uma terceira audiência de continuação para debates orais e julgamento ou conceder prazo para as partes apresentarem razões por escrito e, na sequência, proferir o julgamento. E esse julgamento vai ser baseado em toda essa prova produzida nas audiências e juntadas aos autos. Convencido das provas da autoria e materialidade do auto infracional, o magistrado profere sentença aplicando a medida socioeducativa e fazendo a dosimetria aplicável à prova e as circunstâncias do caso concreto. Então, há uma gradação de medidas, nós temos, como já mencionamos na aula sobre medidas socioeducativas, nós temos medidas em meio aberto e meio fechado, então dependerá muito do caso concreto, não é da natureza da conduta. Então, nós vamos ver que a natureza da conduta influencia, sobretudo pela circunstância, pela violência e pela gravidade, sobretudo em termos de violência. Mas, fora a situação de violência, a natureza do ato infracional, por si só, não define qual será, obrigatoriamente, a medida socioeducativa a ser aplicada. Então, o juiz também tem uma liberdade muito maior do que no processo penal, por exemplo, para dizer qual a medida socioeducativa aplicável ao caso. Ele também, não convencido da existência de autoria e materialidade, ele pode rejeitar a representação e julgar improcedente a ação socioeducativa. Além disso, se houver prescrição, ele pode reconhecer a prescrição, porque, como estabelece a súmula 338 do Superior Tribunal de Justiça, a prescrição é aplicável às medidas socioeducativas. Então, isso já está pacificado, o juiz pode reconhecer a prescrição também nesse caso. Proferida a sentença de procedência da representação, o defensor tem que ser intimado, o adolescente e os seus responsáveis também devem ser intimados. O defensor para apresentar o recurso. O recurso contra a sentença é a apelação. Então, o recurso é típico contra a sentença e, nesse caso, não foge à regra. A intimação do adolescente é obrigatória nos casos em que for aplicada a medida socioeducativa restritiva de liberdade, oportunidade em que será informado e questionado sobre o interesse em recorrer, contando-se o prazo do recurso a partir da última intimação. Então, quando a medida socioeducativa aplicada é restritiva de liberdade, é imprescindível a intimação pessoal do adolescente para que ele se manifeste sobre o interesse de recorrer. E é a última intimação, ou seja, se intimar a defensoria e só na sequência intimar o adolescente, é a partir dessa última intimação que se inicia o prazo para o recurso. Se o adolescente se manifestar no sentido de recorrer, o defensor necessariamente deverá interpor o recurso respectivo. Nessa situação, nós precisamos assinalar bem que muitas vezes o adolescente não manifesta e o defensor recorre. Nesse caso, a manifestação contrária do adolescente não prevalece. Então,
seja o adolescente manifestando interesse, seja o defensor, prevalecerá o recurso, justamente porque nessa situação a amplitude da defesa deve prevalecer. Notamos assim que o processo socioeducativo ele é muito enxuto, né? Então ele não existem várias categorias, vários ritos procedimentais, ele só obedece ao mesmo rito. Então, independente da natureza do ato infracional praticado, sempre haverá um único rito que vai ser base e servir como norte para o julgamento da representação por ato infracional. Então aqui não tem diferença entre processo do júri, processo de menor potencial ofensivo, ritos especiais, legislações especiais, não. Todo e qualquer ato infracional gera o mesmo tipo de ação socioeducativa que é essa, com essas características que eu acabo de mencionar. É basicamente o conjunto que se observará nas varas da infância e da juventude sempre que houver um processo socioeducativo. Com isso, encerramos essa fase. Muito obrigado e até a próxima.